pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Jorge e hoje eu trouxe para vocês uma questãozinha envolvendo aí a parte de operações com conjuntos. Porém, essa questão ela tem uns detalhes que nós vamos precisar recorrer a uns conteúdos lá do sexto e sétimo ano. Ah, não, Jorge, não, fica tranquilo, porque aqui eu perco os meus para que você fique sem um fio de dúvida. Vamos à questão, pessoal. A questão diz o seguinte: sobre os conjuntos A, B e C, sabe-se que o conjunto A, x tal que x é divisor de 6.000. Conjunto B, x pertence ao A tal que o x é positivo, então o B está dentro do A. O conjunto C, x pertence ao B tal que x é ímpar, então o C está dentro do B. O C está dentro do B, o B está dentro do A. Beleza. Aí ele dá algumas afirmações aí e pergunta quais são verdadeiras. Beleza. Pessoal, para resolvermos essa questão, primeiro a gente tem que saber qual é o conjunto A, pois o conjunto B e o conjunto C, eles estão dentro do conjunto A. Então, primeiro a gente precisa saber quem é o conjunto A. E o conjunto A, ele falou para a gente que o x, ou seja, um elemento qualquer, esse elemento ele é um divisor de 6.000. Primeiro, você tem que saber o que é um divisor. Então, vamos lá. Divisor, a gente trabalha com números inteiros, tá? Então, divisor é o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2 e não sobra nada, certo? Significa o quê? Que o 5, pessoal, ele é um divisor do 10. Por quê? Porque para ser divisor, primeiro ponto, a gente trabalha com números inteiros. Segundo, a divisão tem que ser exata. Então, o 5, ele é um número inteiro, o 10 é um número inteiro, e a divisão foi exata. Então, o 5 é um divisor do 10. Ah, é só o 5? Não. O menor divisor natural de qualquer número é o 1. O maior divisor de qualquer número é o próprio número. Isso significa que o menor divisor natural do 6.000 é o 1. O maior divisor do 6.000 é o próprio 6.000. Mas, Jorge, eu vou ter que saber todos os divisores de 6.000? Não, fica tranquilo. Você precisa saber isso que a gente acabou de ver, o que é o divisor, e agora a gente precisa saber outros detalhes. Mas você não precisa saber todos os divisores do 6.000, não. Fica tranquilo, tá? Muito bem. Só que eu falei para vocês que o menor divisor natural é o 1. Por quê? Porque o divisor ele pode ser inteiro. Isso significa que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Lembrando que zero não é divisor de ninguém, tá? Porque não existe divisão por zero, ok? Muito bem. Então, o 5, ele é um divisor do 10? É. Só que o menos 5 também é divisor do 10. Porque também faz com que a divisão seja exata. Então, eu tenho que o 10 ele tem como divisor tanto o mais 5 quanto o menos 5. Beleza? Agora vamos para o 6.000, então. O 6.000, o menor divisor natural é o 1. Mas quais são os divisores inteiros? Já que o exercício não especificou que são divisores naturais. Então, se ele não especificou, ele quer os divisores de 6.000, são todos. Então, vamos lá. Os divisores de 6.000, então, pessoal, que eu vou colocar aqui de 6.000, falei para vocês que o menor natural é o 1, mas pode ser tanto 1 quanto menos 1. O outro divisor de 6.000 pode ser o 2, ou seja, o mais 2 ou o menos 2. O outro divisor pode ser o 3, mais 3 e o menos 3. Jorge, você falou que não vou precisar saber todos. Não, só coloquei alguns aqui. E por aí vai até o 6.000, que é o último. Só que também pode ser o menos 6.000. Então, vou colocar o mais ou menos aqui. Tudo bem até aqui? Bom, agora a gente precisa saber quantos são os divisores de 6.000. Ah, Jorge, você falou que a gente não vai precisar saber. Como é que você está querendo saber quantos são? Porque existe na matemática uma matéria que a gente pode calcular quantos são sem precisar saber quais são. Para isso, nós vamos voltar
lá na matéria que vocês aprenderam do 6º ano, fatorar um número. Fatorar é ir dividindo pelos números primos, até que a gente chegue no 1. Então vamos fatorar os 6.000. Vou pegar os 6.000 aqui e vou fatorar os 6.000. Lembram disso? Vou dividindo pelos números primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Beleza? Então eu vou dividir por 2, que dá 3.000. Por 2 dá 1.500. Por 2 dá 750. Por 2 dá 375. Não dá mais para dividir por 2. Agora eu vou dividir por 3. Dá 125. Não dá mais por 3. Eu vou para o 5 agora, que dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Chegou no 1, acabou. Beleza. Vê se vocês concordam comigo que o 6.000, nós podemos escrever ele da seguinte forma, olha só. Reparem que o 2 apareceu aqui 4 vezes, certo? Então, 2 elevado a 4. O 3 apareceu uma vez, então, vezes 3. O 5 apareceu 3 vezes 5 elevado a 3. Concordam com isso? Se você resolver essas potências e essas multiplicações, você vai chegar no 6.000. Ok? Até aqui? Lembrando que 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Agora, para você determinar a quantidade de divisores, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada expoente do seu fator primo. Do fator primo do 2, o expoente é o 4. Do fator primo 3, o expoente é o 1. Do fator primo do 5, o expoente é o 3. Tá? E agora, o que você vai fazer? Você vai somar uma unidade em cada um. Mais um, mais um, mais um. E vai multiplicar os resultados que nós vamos obter. Como assim? 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 5 mais 1, 6. Então, nós vamos multiplicar... Opa, aqui não é 5 não, perdão. Só voltando aqui, ó. Aqui eu coloquei errado, aqui é 3. Então, aqui não vai dar 6. Então, só voltando aqui. Eu fiz de propósito, para ver se você estava prestando atenção, tá? Aqui é 3. Então, 3 mais 1. Aqui vai ser 4. Jorge, não entendi muito bem isso não. Você pode explicar de novo? Vou fazer melhor. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você estivesse calculando a quantidade de divisores desse número aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Vamos supor que você estivesse calculando a quantidade de divisores desse número aqui, ó. 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar cada expoente aqui e vai somar uma unidade. Então, 3 mais 1. Aqui o 2 vai somar uma unidade. Aqui o 1 vai somar uma unidade. E agora você vai multiplicar esses resultados. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Significa que esse número aqui, que nem nos interessa saber qual é, tem 24 divisores. Então, recapitulando, para você determinar a quantidade de divisores, basta você fatorar o número, pegar, colocar ele na forma fatorada, pegar cada expoente, somar uma unidade e depois multiplicar esses resultados. Vamos voltar para o nosso 6.000. Então, 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40. O que significa isso? Significa que o 6.000 ele tem 40 divisores naturais. Só que nós queremos só os naturais? Não, queremos os inteiros. Então pode ser tanto positivo quanto negativo. Então pode ser 1 mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Então dobra. 40 divisores naturais?
Então, são 80 divisores inteiros. Concluindo, então, pessoal, o nosso conjunto A, vamos lá. Quem ficou o nosso conjunto A? O nosso conjunto A, não nos interessa saber qual é, mas nós sabemos que ele tem 80 elementos. 80 divisores. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora vamos para o B. O conjunto B, é um X que está dentro do conjunto A, só que eu só quero que ele seja o quê? Positivo. Então tá aqui, ó. É só positivo. Ou seja, em outras palavras, o conjunto B são só os divisores naturais. Então vamos voltar lá. Então o nosso conjunto B vão entrar somente os divisores naturais, que vão dar quantos? Vão dar 40 elementos. Beleza? Vamos voltar lá agora para o C. Quem é o C agora? Vamos lá. O C, ele está dentro do conjunto B, só que só queremos os que são ímpares. Beleza. Então vamos voltar lá. O conjunto C, então, só os ímpares. Isso significa que o 2, não. O 6.000, também não, porque o 2 é par, o 6.000 é par. Agora o 1 entra, porque o 1 é ímpar. O 5 entra, porque o 5 é ímpar. Jorge, você falou agora há pouco que a gente não precisa saber quais são. Então como é que eu vou determinar os ímpares? Então, meus queridos, entra um outro detalhe. Quando você calcula essa quantidade de divisores que eu mostrei para vocês aqui, para você determinar a quantidade de divisores ímpares, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha só. Para determinar a quantidade de divisores ímpares, você vai fazer, pessoal, só os fatores ímpares, que no caso são o 3 e o 5. Se fosse naquele outro exemplo que eu dei para vocês, você ia pegar só isso daqui, ó. Então, só esses dois aqui. Então, ia ficar quanto? 3 vezes 2, 6 divisores ímpares. Vamos voltar lá no 6.000. Então, nós vamos pegar isso daqui, que dá exatamente isso daqui. 2 vezes 4, 8 divisores ímpares. Então, o nosso conjunto C tem apenas 8. Porque o conjunto C está dentro do B e o B são só números positivos. Tudo bem? Porque se o C estivesse dentro do A, seriam 16 divisores ímpares. Ok? Beleza. Agora sim, vamos às afirmações. Vamos lá. Afirmação número 1. O conjunto A tem um total de 40 elementos? Não. O conjunto A tem 80 elementos, então ela é falsa. Deixa eu colocar aqui. Então, o conjunto A, afirmação 1, falsa. Afirmação 2. O conjunto das partes. Conjunto das partes significa subconjunto. Então, conjunto das partes significa subconjuntos. E para você determinar a quantidade de subconjuntos, pessoal, você tem uma formulazinha que é 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, vamos lá. No conjunto C, temos 8 elementos, então 2 elevado a 8 é igual a 256 subconjuntos. Sendo assim, a afirmação 2 ela é verdadeira. Tudo bem? Afirmação 3. Os elementos do conjunto A interseção com C menos B. Vamos lá. A interseção com C. O C está dentro do B. E o B está dentro do A. Ué, então o C também está dentro do A. Então, quando a gente faz o A interseção com C,
dá o próprio conjunto C. Tudo bem? Porque interseção é tudo que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se o C está dentro do B e o B está dentro do A, então o C também está dentro do A. A interseção é o próprio C. Agora nós vamos fazer isso daqui menos o conjunto B. Pegar o conjunto C e tirar o conjunto B é uma subtração. Vão sobrar somente os elementos que estão no conjunto C, que não estão no conjunto B. Mas espera lá, o conjunto C também está dentro do B. Se o conjunto C está todo dentro do B, quando tirarmos o C e tirar os elementos que estão no B, quem que sobra no conjunto C? Ninguém. Então isso daqui vai dar vazio. E ele está falando o quê? Que são números negativos. Não sobra nenhum elemento, então é falso. Afirmação 4. O número de elementos do conjunto A união com B. A união com B. O B está todo dentro do A. Vamos lá. A união com B. Se o B está todo dentro do A, o A união com B dá o próprio conjunto A. Aí agora eu vou pegar isso e vou tirar o conjunto C. Então isso daqui menos o conjunto C. Eu vou tirar do conjunto A todos que tem no C. Mas o C está dentro do A. Então eu vou tirar todo o conjunto C. E o conjunto C ele tem 8 elementos. Então nós vamos tirar do conjunto A, que tem 80 elementos, os 8 do C. Vão sobrar quantos? 72 elementos. Vamos ver o que ele está falando lá? Que a união com B menos C é menor que 72? Não, é igual a 72. Então também é falso. Quantas são corretas? É correta só a afirmação 2, então só uma letra A. Beleza, pessoal? Uma questãozinha bem delicada, enjoadinha, porque requer vários conceitos, mas espero ter deixado vocês sem um fio de dúvida. Continue assistindo as aulas. Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!